Então esse hoje deve ser o vídeo basicamente mais importante da minha vida, que eu vou dar o meu testemunho sobre Deus, sobre Jesus. Hoje é domingo, eu saí do retiro Encontro com Deus, mas o que aconteceu? De meio-dia eu tive uma crise que eu chamei, crise muito forte, né, pra mim. Eu me questionei e fiquei em dúvida, então eu precisei falar com alguém lá e chamei o meu líder da célula, meu amigo querido. E falei pra ele, olha, eu não queria nem ter que te perguntar isso, porque eu sinto um pouco de vergonha, mas eu tenho que colocar pra fora pra me curar, de alguma forma. Falei pra ele, tu já parou pra pensar que isso talvez no fundo é tudo uma mentira, tudo uma bobeira, que nem existe Jesus, que nem existe Deus, nem nada, que as pessoas só criaram isso porque elas não conseguem suportar esse vazio existencial que elas têm, dessa consciência delas de saber que elas vão morrer e que pode não haver nada depois. Então elas justificam isso criando um Deus super amoroso que perdoa todas as coisas, Jesus que perdoa tudo, tipo pedofilia, estupro, assassinato, tráfico, roubo, prostituição, adultério e todos esses outros pecados, essas atrocidades, e elas não conseguem se perdoar elas mesmas na consciência. Então elas vão para um grupo, no caso, que é esse grupo dos cristãos que acreditam assim, que então existe Jesus que perdoa tudo e todos esses pecados deles. Então eles se sentem pertencidos a um grupo, a uma comunidade, porque para perpetuar a espécie, né, no caso os seres humanos, eles precisam se inserir em grupos para não ficarem sozinhos, para poderem sobreviver e não sentir esse vazio existencial todo. E outra coisa que isso talvez não existe porque, enfim, eu já falei, né, que as pessoas talvez não suportem esse vazio, que realmente não existe uma resposta para depois do que acontece, nem existe céu, inferno, nada, é tudo uma coisa inventada por um cara muito sábio, que criou um arqui-inimigo, que no caso é o diabo, para todo mundo odiar ele, entendeu? Para daí seguir o caminho de Jesus, porque se não me engano no livro do O Príncipe, do Nicolau Maquiavel, eles criam, como se fosse na arte da política lá, quando não conseguem atacar algum argumento, eles atacam a reputação de alguém. Então jogam tudo para a reputação do diabo, colocam tudo a culpa nele. Tudo que é problema é o maligno, é o diabo, é o demônio, é que não sei o que, é que o mal tá ali. Então criam esse inimigo em comum para que as pessoas se sintam mais identificadas com esse lado do Jesus também, sabe? E outra coisa que talvez daqui 100 anos, por exemplo, a gente tá no ano de 2024, talvez daqui 100 anos já tenham descoberto muitos avanços na medicina, na engenharia genética, e as pessoas se tornem talvez imortais, então elas não vão mais precisar acreditar em Deus ou em Jesus, porque elas serão imortais, não vão morrer. Então elas não vão ter essa necessidade de acreditar que existe esse negócio depois, que existe esse lado espiritual. Então talvez nem exista nada, isso é tudo uma mentira, tudo uma coisa inventada. Ele falou assim pra mim, eu não sei o que te responder, mas não acabou ainda a ministração. Mas esteja de coração aberto. Então isso foi logo logo depois do almoço. E de tarde, depois que teve uma ministração lá, uma hora, eles falaram assim, quem quiser que ore, vem aqui na frente e tal. Eu fui lá, uma pessoa orou por mim. Eu pedi pro líder da minha célula, o mesmo que eu fiz as perguntas, orar por mim também. Daí depois foi o tempo do pessoal ir no banheiro, assim, né, tomar água e tal. Daí eu cheguei pro pastor e falei, pastor, tem como o senhor orar por mim nesse tempo? Ele falou, claro. Sobre alguma coisa específica? E eu falei assim, dúvidas. Então ele orou por mim uns 30 segundos, 40, e falou assim, olha, Deus, que coloque convicção na vida dele, porque a fé é isso, a certeza das coisas que não se pode ver e tal. Foi bem rápido, assim, sabe? E eu só virei e fui voltar pro meu banco, e um cara lá do grupo, lá, um dos 14 participantes, falou assim, André, eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei, sim? Ele falou, eu tenho que te pedir perdão, porque eu falei mal de ti pra várias pessoas, eu falei mal da tua imagem e não sei o que, e eu senti ciúme de você. E daí eu peguei, abracei ele e falei, tá bom, tá perdoado, tá tudo certo. Ele falou, não, mas eu tenho que pedir perdão pra você, porque, né, eu falei mal de ti, não sei o que, né,
chorou e eu aconselhei ele, falei, tá tudo certo, tá perdoado, não tem problema, até porque eu nem sabia o que ele fez, sabe o que ele fez, deixou de fazer, o que ele falou de mim, não sei, não interessa, e tá perdoado literalmente, foi só isso que eu pensei, eu nem preciso te perdoar, mas eu estou dizendo, eu te perdoo, porque cara, eu nem sabia disso, nem nada, não interferiu em nada na minha vida, eu acho, né, também. Enfim, eu só abracei ele e falei assim, eu te perdoo, tá tudo certo, você é amado, eu te perdoo, ele, não, tá bom, obrigado, você é uma pessoa legal. Enfim, daí eu peguei e sentei, sabe? Daí dali uns 10 minutos, eu acho, me caiu a ficha, sabe? Que toda aquela coisa que eu tinha pedido pro meu líder da célula, eu falei pra ele assim, pede pra alguém aqui fazer uma materialização de algo espiritual pra eu então acreditar que existe, pra eu não ter mais essas dúvidas. Então daí vai sanar, daí vai morrer essa dúvida pra mim. Ele falou, olha André, não posso te falar isso e tal, mas, né, no caso aquela hora ele falou, volta para administração. E então foi nessa hora, nesse momento que eu acho que aconteceu a materialização do que eu pedi. Porque eu pedi para Jesus, para Deus me dar um sinal de que existia esse mundo espiritual. Então o pastor acabou de orar por mim, eu só me virei e fui voltar pro meu banco, então foi que 2 segundos depois já chegou um cara e me pediu perdão por uma coisa que eu nem sabia. Então se isso não é Deus, o que pode ser, cara? Uma coincidência? Não, é Deus. É Deus, é Jesus, o mundo espiritual existe sim. Existe o bem e o mal não descansa, sabe? Então por isso o bem também não pode descansar, a gente tem que continuar lutando contra ele. Não pode desistir, não pode fraquejar, não pode dar lado para essas dúvidas. Porque eu agradeço a Deus por ter tido tanta dúvida, porque isso tudo eu tenho certeza que fez parte do meu processo de fortalecimento, de aprendizado, de crescimento, de evolução espiritual, sabe? E eu acredito que eu vou ajudar muitas outras pessoas também em várias outras áreas, mas na espiritual é uma também, acreditando que existe sim um Salvador, que existe um posterior, que existe um depois daqui, que não acaba aqui quando morre, que há sim essa vida após a morte, que tem um Criador, um Deus que nos ama, que nos aceita, que nos criou a sua imagem e semelhança e que quer que a gente leve a boa nova, no caso o Evangelho, a vida dele pra gente ser Cristo, pequenos cristos, né? Ser cristão, fazer o bem, o amor ao próximo, que é amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, né? Que é um mandamento dele universal, que é só pra gente se amar, cara. Deus é amor. Simples assim, não tem nada complexo, é bem simples. Mas as pessoas complicam muitas coisas e matam, roubam e destroem, que no caso isso é coisa do maligno, né? Que veio pra matar, roubar e destruir. Então tem muitas pessoas que em nome da religião mesmo, dessa religiosidade exagerada, fazem tudo que é tipo de atrocidade e justificam com Deus, né? Sendo que Deus é amoroso, carinhoso, que perdoa, que te entende, que te aceita, por mais que você peque, ele olha pro seu coração e vê que se você se arrepende de verdadeiramente, sabe, do fundo do seu coração, ele te perdoa. E ele deixa o seu passado de lado, porque ele tá mais preocupado com o seu presente e com o seu futuro, porque ele sabe quem você foi, sabe quem você é e sabe quem você pode se tornar. Mas falta você também reconhecer isso, olhar para si, que você pode mudar, que você pode deixar o seu passado para trás, que você pode renascer, pode ter uma nova vida, pode ter um batismo, pode se converter, use a palavra que for, pode mudar de vida, pode ser outra pessoa, pode se tornar alguém melhor, pode abandonar o seu antigo eu, focar no seu eu de agora, melhorando esse processo e focando no alvo lá na frente do seu eu do futuro. E esse alvo, no caso, é Jesus, porque Jesus é uma ponte que te faz encontrar com Deus. Só tem Ele, só existe Jesus de ponte de ligar a gente com o Criador, com o Deus Pai. E Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é isso que eu falei, Jesus é uma ponte. Você só tem como chegar lá do outro lado atravessando ela, que é conhecendo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Enfim, eu tinha muitas dúvidas, muitas mesmo. E isso aqui eu resumi basicamente o que eu falei lá na hora, porque foi uma crise que eu tive de acreditar que existe esse mundo espiritual, porque tem muitas pessoas que falam que vem anjos, que vem demônios, e eu nunca tinha conseguido sentir nada realmente, sabe, que me provasse que existe esse lado espiritual, porque eu sempre fui muito lógico. E a partir desse momento, sabe, que eu
me toquei que já aconteceu, sabe? Porque eu pedi pro pastor, basicamente, o que eu pediria pra ele, eu não quis expressar em palavras pra não ficar, tipo, muito específico, para não ser nada manipulado, pra ele não contar pra alguém, sabe? Acontecer pra Deus realmente agir, se Deus existe. Porque daí Deus sabe o que eu preciso no meu íntimo, no meu pensamento. E foi o que aconteceu. Então eu pedi pro pastor, eu falei assim, dúvidas. Não falei que tipo de dúvida que era. Se era dúvida de seguir um caminho ou outro, se era sobre o seu mundo espiritual existe ou não. Entendeu? Eu não expliquei pra ele, eu só falei dúvidas. E ele viu que era a minha fé que tava com problema. Então, o pastor é maravilhoso, né? No caso, ele tem esse discernimento também, pela experiência, claro, tudo. Olha, eu já justificando, sendo lógico de novo. Mas enfim, foi o Espírito Santo que agiu através dele. Que agiu através do colega lá que pediu perdão pra mim. Então, tudo isso se materializou e me convenceu de que existe, sim, esse reino espiritual. Que existe tudo isso que eu tava pedindo, que é faça alguma coisa que prove que existe o reino espiritual. O que aconteceu, cara? O cara veio pedir perdão pra mim instantaneamente. Foi na velocidade da luz. Foi após o pastor terminar de orar pra mim, que foi lá um negócio que eu cheguei lá, ele fez em 30 segundos e falou amém. Eu falei amém. Quando eu me virei pra ir sentar, dei 2 passos, o cara chega e fala pra mim assim, tem que pedir perdão. Cara, se isso não é Deus, se isso não é a materialização da minha resposta, da oração que eu fiz, das súplicas que eu fiz, das vezes que eu me joguei no chão, de joelhos, que eu me humilhei, supliquei para Deus, por favor, me mostra. Eu quero acreditar, eu sinto essa necessidade, eu sinto esse vazio que só pode ser preenchido com Deus, eu quero acreditar. E aconteceu, sabe? Se materializou isso, e agora eu posso dar esse testemunho que, cara, é incrível demais, sabe? Tipo, é uma coisa quase que inacreditável, né? Mas enfim, tem que acreditar, porque eu vivi. Então, eu não preciso ter fé agora, porque eu não preciso acreditar numa coisa que eu não vi. Agora já é fato, já é uma verdade sobre a minha vida. Já está solidificado isso, não tem mais dúvidas. Eu não preciso nem ter fé. Aconteceu, é real. Está na minha vida, aconteceu isso hoje, sabe? Hoje é dia 7 de abril de 2024. Cara, hoje eu renasci. Descobri que a minha vida está a serviço de outras vidas. Que tudo que a gente faz aqui sim tem um reflexo na posteridade. Depois que a gente tem que servir para adorar o nosso Criador. E fazer o que ele pediu, que é amar-vos uns aos outros. É uma coisa bem simples, mas é só ser amor. Deus é amor. Tão simples assim. E é só você tentar entender a palavra amor. Você não consegue entender e explicar 100% o que é amor. Você sabe o que não é amor. Você consegue explicar tudo o que é amor, entendeu? Ele é inexplicável, é uma coisa que você só sente. Com quem sente, entendeu? Quando você sentir o que é amor, você vai saber que é amor. Mas tu não consegue expressar em palavras. É uma coisa que você só consegue sentir no seu coração. E Deus é amor, então Deus também é inexplicável. É uma coisa que você só vai conseguir sentir quando acreditar. É maravilhoso, é reconfortante. É incrível porque preenche um vazio, um buraco enorme, sabe? Aquele buraco da dúvida, tudo matou a dúvida, sabe? Tem esse esclarecimento, tem essa coisa solidificada agora, esse fato que se tornou realidade, sabe? Essa fé agora é inabalável, porque eu não preciso acreditar, já aconteceu, mas agora eu acredito muito mais, agora eu tenho muito mais fé. Eu vou continuar pedindo para Deus cada vez mais aumentar a minha fé, sabe? Jesus, ilumine meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias o amanhecer, e cada vez mais aumentai a minha fé. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Fica com Deus.